Meu nome é Leonel Dias e a gente vai conversar um pouco sobre a reforma tributária. Eu vou falar com vocês sobre os impactos que ela pode trazer na vida do empresário, de quem tem uma empresa, uma pessoa jurídica. A reforma tributária, ela está sendo instituída através da PEC 45 de 2019. Ela foi promulgada agora no final de dezembro, né? Então ela vai passar a ter uma vigência de forma escalonada, ou seja, ela começa a ter efeitos em 2026 e vai até 2033 com a eficácia plena. O que que ela traz de novidade para quem tem uma empresa, né? O que quem tem uma empresa precisa saber que essa nova reforma tributária que vai entrar em vigor, ela a partir de 2026, ela vai acabar, encerrar o ciclo de alguns tributos, como por exemplo o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Então, o que que essa reforma ela traz? Ela traz para a gente um IVA dual, que é um imposto calculado em cima de um valor adicionado, né? Um valor agregado. Então, esse IVA dual, por que que ele é dual? Porque ele separou e juntou ao mesmo tempo em um só tributo, que são tributos federais e os tributos estaduais e municipais. Então ele vai criar o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Essa contribuição ela vai substituir de forma definitiva o PIS, o COFINS e o IPI. E ela vai criar também o IBS, que vai substituir de forma definitiva o ICMS, que é o tributo dos estados, o imposto, e o ISS, que é o imposto que o município arrecada. Eles vão começar a ter vigência de forma gradual. A partir de 2026, como uma forma de teste, ele vai passar a vigorar com 0,9% para a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e 0,1% com o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Só que, como ele vai entrar em forma de teste, o outro 99% ele vai continuar na tributação antiga, com PIS, COFINS, PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS. Então, é, o impacto imediato que a gente vê que vai causar é no controle desses tributos. Por exemplo, a contabilidade ela vai ter que ter duas apurações paralelas, uma para a reforma tributária e uma para a apuração normal que já acontece hoje. Fora essa instituição dos novos tributos, do IBS, do CBS, quais são os próximos passos que essa reforma tributária ela prevê? Ela prevê que em 180 dias ela tem que criar uma ou várias leis complementares que vão direcionar como vai ser a entrada dessas modificações. Então, por enquanto, tudo que se fala da reforma tributária ainda é uma expectativa, porque enquanto não sair a lei complementar, a gente não vai saber realmente como vai ser a forma de aplicação dessa nova legislação. Então, a reforma tributária, que é essa PEC 45/19, que é um projeto de emenda constitucional, ela dá um prazo de 180 dias para que essas leis possam ser feitas, né, e colocadas em vigor. A PEC, ela também prevê que em 90 dias serão feitas novas PECs, né, a respeito do imposto de renda e dos tributos incidentes sobre a folha de pagamento. Então, a gente acredita que agora em 2024 vão ter bastante novidades para a área tributária, novidades essas que vão impactar de forma plena mesmo as empresas no Brasil. Então, a partir de 2024, o empresário ele já tem que saber quais são as mudanças que vão acontecer para o próximo ano, principalmente a partir de 2026, para que ele possa se adequar a essas mudanças. A gente tem, por exemplo,
o caso das prestadoras de serviço, né? Essa reforma tributária, quando a gente fala que ela vai criar um IVA, ela quer dizer que os tributos vão ser calculados em cima da diferença entre o meu recebimento, que são as minhas receitas, e as minhas despesas, né? Ou seja, o tributo vai ser não cumulativo. E essa PEC, ela também prevê que seria uma não cumulatividade total ou de forma plena. A gente já tem algum histórico no Brasil é, dizendo que isso nunca aconteceu. Então, a expectativa que a gente está é se isso vai ser feito mesmo de forma plena ou se vão ter algumas travas para que o empresário possa tomar os créditos de forma efetiva. Como, por exemplo, a gente sabe que para o empresário do ramo de prestação de serviço, uma das maiores despesas é a folha de pagamento, que fica entre 50% a 70% das despesas do prestador de serviço. Hoje, a folha de pagamento ela não pode ser abatida do valor do PIS e COFINS na não cumulatividade. Ela não pode ser abatida do valor do ICMS na não cumulatividade e nem do IPI. Então, fica aí um ponto de reflexão para saber se realmente a legislação que vem a seguir, que vai dar embasamento para a entrada em vigor da reforma tributária, se ela vai admitir esses créditos, se as categorias de classe vão ter que discutir judicialmente a forma de tomar esse crédito, vai realmente poder tomar esse crédito de forma integral, porque as alíquotas, tanto do IBS como do CBS, da CBS, elas são alíquotas elevadas, que provavelmente vão ficar na casa dos 25% aos 30%. Então, o prestador de serviço hoje que paga 5% de ISS e mais os tributos de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, geralmente fica com uma tributação na casa dos 15% aos 17%, dependendo muito do diferencial de alíquota do imposto de renda. Com a entrada em vigor do IBS e do CBS, é provável que essa tributação possa aumentar de 25% para 30%. Então, fica esse ponto de reflexão para que a gente possa discutir e entender os próximos passos dessa reforma tributária e os impactos que ela pode causar na vida dos empresários, na parte de contratação, na parte de precificação dos serviços prestados. Eu sou o Leonel Dias e trouxe para vocês um pouco do que está sendo a reforma tributária no Brasil.